Amiguinhos e amiguinhas, Cafeína chegando na área e o tema de hoje me lembra um filme, De Volta para o Futuro. Mas nesse caso, seria um título De Volta para o Passado, ou aquela passagem que eles vão para o passado. Se vocês não estão entendendo nada, calma, porque eu não quero dar spoiler. Certo, Doni? Certo, Sammy Boy. Spoiler não é bom para os negócios, senão o pessoal nem termina de assistir esse vídeo. Mas vocês vão entender tudo. Como a gente fala sempre de investimentos por aqui, hoje nós vamos falar sobre como investir no pós-crise. E eu tô falando da pandemia. Ela acelerou uma classe de negócios que agora tá andando de ré. Tem ideia de qual classe é essa, do que eu tô falando? As empresas de tecnologia. Foi na pandemia que o e-commerce, assim como as plataformas de streaming, por exemplo, como a Netflix, viram os negócios irem de vento em popa enquanto estávamos isolados em nossas casas. Só que passada a grande crise, como será que estão essas empresas? Aliás, essas são empresas descritas no mercado financeiro como growth stocks, ou ações de crescimento. Enquanto que as empresas mais tradicionais, consideradas da velha economia, são chamadas de value investing ou value stocks. Na tradução livre, fica como empresas de valor. Então é o value versus o growth. Empresas de valor versus empresas de crescimento. Ou seja, bancões, exportadoras, commodities versus empresas de tecnologia. E se estivermos numa vingança da velha economia? Neste caso, o Brasil tem vantagem, porque olha como parte expressiva do principal índice da nossa bolsa é composta por ações de grandes bancos, de exportadoras, de commodities, Vale, Petrobras e por aí vai. Porém, a inflação e os juros estão pegando. E não apenas aqui no Brasil, como também no mundo inteiro, nos Estados Unidos. E por isso que estamos vendo as ações de crescimento caírem a níveis preocupantes. Por isso que me referi ao filme, mas naquela parte em que eles voltam ao passado. Ações como Google, Microsoft, Facebook, Apple, Uber, Netflix, Amazon, todas elas estão ou andando de lado ou andando para baixo mesmo. E os investidores, vendo essa movimentação, começaram a fazer meio que uma dança das cadeiras para investimentos mais tradicionais. Agora, vamos ver os motivos para isso estar acontecendo. Tudo começa com a própria pandemia, que inclusive acelerou as empresas de crescimento. Com as economias em crise, os países tiveram que fazer pacotes para ajudar, para dar benefícios às suas populações. Cada um de seu modo, né? Cada governo fez de um jeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, os benefícios que o governo de Joe Biden concedeu foram bem generosos para a população. Tanto que muitos americanos desistiram de trabalhar tendo em mãos os cheques do governo. Isso gerou escassez de mão de obra e uma alta expressiva nos salários oferecidos pelo mercado em busca de profissionais. E com isso, a inflação também incomodou por lá. Exatamente, Sammy Boy. Foi visto um aumento generalizado de preços por lá. E isso aumenta os temores do mercado quanto a uma possível recessão, né? Inflação em alta pede juros maiores para conter esse aumento nos preços, o que reduz a atividade econômica. Em momentos como esse, penalizam o setor de tecnologia. Como a maior parte do valor de mercado dessas empresas está projetado para os próximos anos e o aumento da taxa de juros desacelera a economia, a tendência é que o crescimento dessas companhias também seja menor. E quem pretende investir nessas ações precisa analisar tudo com cautela. Agora, o momento é de ser mais defensivo na carteira. Este é um cenário mais complicado e, dona empresas que conseguem fazer repasse nessa alta de preços, né, que foi causada pela inflação, acabam sendo mais bem vistas pelo mercado. Isso não significa um abandono total do setor de tecnologia. Tem empresas de cibersegurança, de semicondutores, que estão com uma boa porta de entrada. E isso implica um bom preço. Mas lembrando sempre que o foco, que a tese é no longo prazo. Já para quem quer se manter posicionado no setor, a dica dos analistas é procurar por empresas que estejam com seus múltiplos baratos. A questão é que não dá para saber quando as empresas de crescimento vão
retomar os seus patamares atingidos no passado. Mas isso não significa que você deve dar ouvido aos cavaleiros do apocalipse, né? Eles falam que essa é a morte das ações de crescimento. Exagero. A questão é que a gente está passando por uma espécie de déjà vu. Lá no final dos anos 90, o mercado proclamava também que as ações de valor tinham morrido. Aí as equipes de análises dos bancos de investimento defendiam na época o quê? Os IPOs das empresas.com. E olha que interessante, um artigo divulgado recentemente pelo periódico Financial Analytics Journal, cujo título é "Rumores da morte do investimento em valor parecem exagerados", o que por si só já é sugestivo. Bom, o artigo apresenta dados interessantes sobre o impacto na performance das ações de crescimento. Para fazer a análise, os autores do artigo pegaram um grupo de ações que denominou FANMAG, acrônimo para as companhias Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple e Google, e fizeram um raio-x de seu desempenho. Essas 6 empresas representavam 20% de todo o valor de mercado das empresas de capital aberto nos Estados Unidos em meados de 2020, além de responder por 32% da carteira de growth stocks de alto valor de capitalização. Juntas, elas somavam um valor de mercado de 6,15 trilhões também nesse período, o que excede o valor de qualquer bolsa de valores de todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos e da China. E não por acaso, essas ações são as principais responsáveis pelo desempenho das bolsas americanas nos últimos anos. Se fosse retirada a contribuição dessas companhias do índice SP 500 entre 2007 e 2020, o índice teria um retorno acumulado 30% menor do que o apresentado no período. Os autores do estudo também mostraram que, neste período de 13 anos, a estratégia das ações de valor proporcionou um retorno acumulado 55% inferior às ações de crescimento, sendo este o pior desempenho relativo desde 1963. Ou seja, não dá para a gente deixar de lado as ações de crescimento da nossa carteira de investimentos. Até o Warren Buffett se rendeu para as empresas de tecnologia. No passado, ele não investia nelas. Hoje, a carteira da Berkshire está concentrada em 52,2% nesse tipo de papel. E para a gente ter uma ideia mais clara do que já foi visto no mercado quanto a esse tema nos últimos 20 anos, vamos ver o que diz o Luiz Fernando Araújo, CFA, na Finacap Investimentos. Ô Luiz, diz aí, o que é que você acha que a gente tem que fazer em um cenário como esse? A gente está, na sua opinião, vivenciando um déjà vu mesmo? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, em participar do Cafeína. E como o Doni já perguntou no programa, eu queria saber se você acha que estamos vivendo uma espécie de déjà vu no mercado. Eu digo isso porque no final dos anos 2000, eles foram justamente marcados pelo estouro da bolha.com. E antes disso, o Warren Buffett ele era visto como um investidor totalmente inadequado, né? Justamente pela sua filosofia de value investing. Falavam até aquela frase, né? Value is dead. E analisando agora o atual cenário, você acha que essa frase se inverteu, né? Se na verdade growth is dead, né? Ou a gente está apenas passando por um ciclo? Ok. É muito parecido. Eu comecei a trabalhar com investimentos justamente nesse final dos anos 90, né? Que tinha exatamente esse cenário aí que você descreveu, né? De muita euforia. E é muito parecido realmente, porque era uma euforia muito com ações de tecnologia, né, que na época se chamava .com, né, o .com. Eram empresas que estavam desbravando ainda a internet e as possibilidades, né, de negócios na internet. E aí essa questão do Warren Buffett é muito simbólica realmente da época, né? Existia muito um dado que se usava para mostrar que o Value Invest não tinha mais a performance que histórica, né, que era o retorno da ação da Berkshire Hathaway, né, que é a empresa que é administrada por Warren Buffett. Essa performance em 5 anos ela era inferior ao S&P 500, né, que é o índice de mercado de ações dos Estados Unidos. E é muito parecido agora, exatamente. Você tem até um período mais longo, né? Acho que ainda hoje, em 10 anos,
a Berkshire, a ação da Berkshire, ela performa abaixo do S&P 500, né, nos últimos 10 anos, e inclusive porque é muito por conta da participação dessas empresas de tecnologia, né, que foram conhecidas como FANG, né, Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, Microsoft. Elas ganharam um peso muito grande no índice S&P e puxaram esse índice, e por isso, então, eles estão performando acima, né, da ação da Berkshire, né, e isso, então, nesse aspecto é muito, muito parecido, né, e talvez, né, você esteja realmente num momento aí, o aumento da taxa de juros, né, e a performance, né, a redução das expectativas aí de crescimento dessas empresas parece muito aí com aquele cenário que eu vi lá no início da carreira, nos anos 2000, né? E Janaína, veja, isso é um processo longo, né? Você tem nos anos 2000, você começou aqueles crashes, né? Mini crashes, né? Alguns com alguma recuperação em seguida, mas eu lembro que foi praticamente toda a década dos anos 2000, os primeiros 10 anos do século, a performance nos Estados Unidos do mercado acionário foi muito ruim. Até faço um comparativo com o Ibovespa, eu uso muito esse comparativo com o Ibovespa nesses primeiros 10 anos, enquanto o Dow Jones, por exemplo, ficou estagnado, né, até 2010, o Ibovespa disparou aí mais de 15 vezes em dólar, né? Então, eu acho sim que tem uma sensação de déjà vu aí, como você colocou. Gostaria que você falasse, então, para os investidores que nos assistem, né, o que dá para fazer diante desse cenário que a gente está, né? Se ainda assim vale a pena ter alguma alocação, mesmo que pequena, em ações de crescimento, né, além de alocação em ações de valor, né, ali da velha economia, né? Como você mesmo disse, o Ibovespa aí teve anos que foi muito bem, só que a gente sabe como o Ibovespa ele é concentrado, né? Ali, Vale, Petrobras, né, dominando e bancos, né, dominando ali o maior peso da carteira. Fazendo toda essa análise, como o investidor deveria se posicionar? Vê bem, o Ibovespa, a composição do índice Ibovespa, da carteira do índice Ibovespa, ela já teve mais problemas. Inclusive, a gente fala muito aqui na Finacap sobre isso, né? Quando você pega uma performance histórica do Ibovespa, você tem um problema muito sério aí, principalmente antes de 2013, né? 2013 para trás, a metodologia do Ibovespa para determinar o peso de cada ação na carteira, ele tinha vários problemas. Ele era muito focado no índice de negociabilidade, que ele chama, que basicamente mede a quantidade de negócios e o volume médio negociado pela ação, né? E muitas vezes você pode ter uma ação que está negociando muito, mas ela não tem representatividade econômica ou mesmo de tamanho de capitalização de mercado, né? Tem vários casos ao longo da história que a gente viu isso, né? A Globo Cabo, a Mundial, que é uma empresa pequena lá do Rio Grande do Sul, que teve um momento um volume muito grande de negociação e adquiriram um peso muito relevante no índice por conta disso, sem ter uma representatividade econômica, né? E a ideia de você montar uma carteira diversificada é ter exposição nas várias áreas da economia, né? Isso é que dá diversificação de fato, né, real para a sua carteira. E agora, isso depois de 2014 para cá, houve uma série de ajustes na metodologia de cálculo da carteira do índice e nossa avaliação aqui, a gente fez esse estudo e a gente vê que hoje a carteira é bem mais concentrada e uma das mudanças, inclusive, da metodologia foi limitar até 20% a concentração em uma única empresa. Então, e hoje a gente vê o índice muito mais diversificado setorialmente, muito mais representativo de uma carteira efetivamente diversificada de renda variável no Brasil. Então, isso é o primeiro ponto, né? Com relação a essa questão de ações de crescimento e de valor, eu ainda acho o Warren Buffett, né, apesar de ele fala muito isso, né, apesar dele ter essa rentabilidade espetacular e sempre superando o índice S&P, mas como a gente falou agora, em alguns momentos ele perde para o S&P, apesar de no longo prazo ainda manter um ganho muito, muito, muito grande. Então, ele sempre tem, nos últimos anos, recomendado, a primeira opção é sempre uma carteira passiva, né, barata, que representa o índice,
essa é a estratégia mais certa, né? Menos arriscada. E se você quer fazer um pouco mais de sofisticação, você precisa dedicar tempo, você precisa adquirir as ferramentas intelectuais, né, necessárias e operacionais necessárias e para fazer o estudo. E aí você precisa, uma primeira tarefa, né, o professor Adamor Daran fala muito isso, a primeira coisa que você tem que pensar e determinar é qual é a sua filosofia de investimento. Tá? Se você é um investidor de valor, você vai ter toda uma série de ferramentas para usar, uma abordagem de análise das empresas específicas. Se você tem uma filosofia de crescimento, você tem, e você tem que estar preparado para suportar, né, os períodos em que esses estilos de investimentos eles vão performar abaixo. Né? A gente está falando agora da performance ruim das ações de tecnologia, né? Mas mesmo, eu me lembro a Amazon, né? Uma dessas empresas que hoje estão sofrendo, que são uma das grandes empresas, das maiores empresas, a Amazon, por exemplo, que é uma gigante, na época, na bolha da internet já existia e sofreu muito, mas quem se manteve investido, por exemplo, na Amazon, teve um resultado espetacular, né? Apesar da volatilidade. Então, eu acho que o mais importante é isso, você ter convicção da sua filosofia, né? Do que ele... Né, das suas convicções com relação ao investimento, ao que é um bom investimento, e aí você seguir com investir aí no conhecimento e nessas ferramentas aí de análise de empresas que você acha que tem mais a ver com o seu perfil como investidor. Valeu, Fernando. Doni, queria saber, você que é um expert, que tem ações dos mais diversos setores, países, tecnologias, o que você acha da velha economia versus tecnologia? Tá tendo uma vingança ou faz parte do ciclo, do momento? Sammy Boy, olha, eu sou um entusiasta das empresas de tecnologia, né? Porque eu acho que essas empresas, elas basicamente têm no seu modelo de negócio o quê? Aumentar a conveniência do usuário final, aumentar a eficiência da operação ou do serviço, seja ele qual for. Então, na minha opinião, esse tipo de solução é sempre muito promissor e essas empresas, consequentemente, têm um futuro bastante positivo. Um ponto que a gente tem que ficar atento, no entanto, é o seguinte, que no passado os investidores e o mercado se importava apenas com base de clientes e topava torrar qualquer tipo de investimento e olhar para a receita, mas não olhar tanto para lucro se a empresa tivesse crescendo para valer ou tivesse uma perspectiva muito extraordinária. Hoje, os investidores estão mais exigentes. Então, se no passado apenas a receita e a base era suficiente para conseguir o otimismo de quem fazia aposta financeira, agora não. Agora a empresa tem que ter uma perspectiva de lucro mais clara no horizonte. Acho que essa é uma mudança de paradigma importante. E você, Sammy Boy, o que acha? Eu, Sammy, sugiro sempre o balanceamento. Um pouco de uma, um pouco de outra. Eu acho muito arriscado e nem inteligente apostar tudo em um setor só. Dito isso, chegou a hora de Giro de Notícias. E o Carrefour vai poder comprar o Grupo BIG depois da aprovação feita pelo CAD. A operação, que envolve a aquisição de 70% do capital social do BIG, além de ações remanescentes, foi anunciada em março do ano passado por 7,5 bilhões de reais. A Vale ocupa a 9ª posição do ranking global de empresas que mais distribuem dividendos aos investidores. Segundo o Índice Global de Dividendos da Janus Henderson, grandes empresas brasileiras que estão na lista aumentaram seus benefícios em até 7,4% no primeiro trimestre deste ano. Outra blue chip que ajudou a impulsionar o Brasil no ranking foi a Ambev, com 1,2 bilhão de dólares em dividendos no primeiro tri. E a guitarra que pertenceu a Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, foi vendida por 4,5 milhões de dólares, o que equivale a quase 22 milhões de reais. A peça foi usada por Kurt no videoclipe Smells Like Teen Spirit, um bilionário dono do time de futebol americano Indianapolis Colts, quem fez o lance vencedor em um leilão. Muito bem, notícias giradas, agora é hora de você retribuir a este conteúdo com o carinho, que é muito simples, não precisa fazer quase nada, só dar um clique aí na
inscrição, no botãozinho para se inscrever no nosso canal. E se quiser dar 2 cliques, já deixa um like nesse vídeo também. Valeu, pessoal. É isso, Sammy Boy. Valeu, Dani. Obrigado pela companhia. Você, obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo Cafeína e, claro, em toda a programação do Invest News. Tchau, tchau.